Minhas caras, meus caros, tudo saindo mais ou menos como o governo planejou, com a sua base política, com o núcleo político do Planalto, e também com Arthur Lira, presidente da Câmara, e Cláudio Cajado, do PP da Bahia, relator do arcabouço fiscal. Vota-se amanhã, quarta-feira, a urgência do texto, isso quer dizer que ele não precisa passar por nenhuma comissão, e vai diretamente à votação na semana seguinte. O Cajado chegou a um texto que conta com a concordância do governo, embora não seja aquele originalmente pensado pelo governo, ele tem mais travas, digamos assim, e parece que tem ali elementos para ganhar o voto de uma parcela importante da oposição. Suponho que os bolsonaristas vão fazer aquela gritaria de sempre, aquela coisa conhecida. Não existe oposição no Brasil que não seja essa delinquência que a gente vê ali naquelas audiências. E o líder dessa oposição é Jair Bolsonaro, aquele que vai depor na Polícia Federal daqui a pouco. Então, parece que o arcabouço será votado com chances de ser aprovado sem grandes dificuldades, lembrando que é uma lei complementar, precisa de maioria absoluta da Câmara e do Senado, pelo menos 257 deputados e 41 senadores. Bom, o pilar do texto está preservado. Despesas poderão crescer no máximo 70% daquilo que crescer a receita. Em termos de índice, se a receita crescer 4%, a despesa pode crescer 2,8%. Quer dizer, poderia crescer 2,8%. Não vai crescer porque tem um limite para crescer acima da inflação, que é 2,5%. Esse é o teto. E tem um piso também, que é 0,6%. Então, crescimento real da despesa, no mínimo 0,6%, no máximo 2,5% em relação ao ano anterior, acima da inflação. Muito bem. Há alguns gatilhos para que se disparem medidas, sanções. O gatilho que o governo previu originalmente era só esse: não cumpriu 70%, nós passamos 70%, então agora nós vamos, no ano que vem, vamos ter que gastar menos. O Cajado colocou um outro gatilho. As despesas obrigatórias não podem ultrapassar 95% da receita primária total. Se isso acontecer, também se acende a luz vermelha. E esse balanço vai ser feito bimestralmente. Aí o governo está convidado a fazer ajustes de gastos. Embora o balanço seja bimestral, não quer dizer que a cada bimestre o governo tenha que tomar providências. Isso o governo vai vendo no tempo, sabendo que se não cumprir o esperado, se não cumprir a meta, e isso também o Cajado botou no texto, o governo fica sujeito às medidas já previstas no artigo 167A da Constituição. Que medidas são essas? Bom, o Cajado colocou ali, no primeiro ano, se evita a criação de novos cargos, novas despesas, benefícios tributários ficam proibidos, novos benefícios tributários, e no segundo ano, em havendo uma repetição e problemas, então aí sim, reajuste de servidores fica suspenso, não se contrata mais pessoal, a não ser para repor aqueles que forem se aposentando, e o presidente pode negociar com o Congresso o relaxamento de algumas dessas medidas. Uma outra coisa que o Cajado colocou também: caso o governo consiga um resultado superior à meta que ele esperava de superávit, ou num primeiro momento de déficit de 0,5%, para chegar a um superávit de 1%, caso ele consiga um resultado superior, porque ele conseguiu mais receita, o que sobrar, o que for além daquilo que ele esperava, não pode ir todo para investimento, como o governo queria. 70% vai para investimento, 30% vai para abatimento da dívida. Não há punição criminal no caso de não cumprimento da meta, ainda bem, porque senão, se é para ter punição criminal, vamos lá, o governante vai botar assim, uma meta muito pouco ousada, porque ele não tentaria ser rigoroso, porque se não conseguisse, ainda teria problema com a justiça. Não faz o menor sentido. Lula pediu que, no caso de eventual descumprimento, que se mantenha o reajuste real do mínimo, e isso foi preservado no texto, e que também se preserve o Bolsa Família. Cajado também manteve o investimento de 75 bilhões
corrigido ano a ano pelo IPCA. E Lula chamou José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, e disse para o José Guimarães: olha aqui, avise o PT e avise a base que não é para emendar o texto, não é para criar dificuldades, é para aprovar o texto. Então vocês notem que mesmo um texto mais rigoroso do que aquele original, e Lula está pedindo que a sua própria base não crie dificuldades. Parece que efetivamente o presidente assumiu pelo menos a coordenação dessa fase final da aprovação do arcabouço e tudo tende a um bom resultado. Vamos ver. É isso aí.